Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nossa aula de hoje é saúde. A gente vai ver um tema bastante interessante. É um tema que, como profissionais da área da saúde, vocês têm que conhecerem, saberem do que se trata, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o SUS. O que é o SUS? É o Sistema Único de Saúde. E para a gente falar sobre o SUS, o que é o SUS, a gente vai falar um pouquinho da história da saúde no Brasil e do SUS, né? Como que ele surgiu. Então, pessoal, vamos lembrar lá no começo da história do nosso país, que foi a colonização, né? Brasil Império, onde a família real portuguesa veio para o Brasil, né? Então, naquela época, não existia nenhum programa de saúde para a população. Vamos falar que em 1800 só existiam 4 médicos no nosso país. Então a saúde ela se dava através de conhecimento popular, ou seja, os curandeiros, né? Os curandeiros, os jesuítas, existiam algumas santa casas filantrópicas, né? Também tinha os boticários, que no caso seriam as farmácias, que tinha alguns remédios que eram importados. Então, a população mais pobre, né, ela não tinha acesso à saúde. Então, a saúde ela se baseava nessa cultura, né, nesse conhecimento popular, né? Quando a pessoa estava doente, ela buscava ou a ajuda de um curandeiro para fazer um benzimento, tomar um chá. Aquelas pessoas que tinham um pouquinho mais de bens, né, de dinheiro, eles já iam nos boticários, são agora as farmácias, para pegar algum medicamento. E as pessoas com mais dinheiro, assim, daí tinham os médicos, né, os médicos liberais. E com o tempo foi surgindo as Santa Casas, né, que são unidades filantrópicas de saúde. Mas a população em geral não tinha acesso à saúde. Então, a saúde se dava através do conhecimento popular, na época da colonização. Aí veio a República, certo? Na República, também não existia nenhuma política pública de saúde, certo? No Brasil República, a gente pode lembrar que a maior preocupação são as políticas sanitárias. Então, na tentativa de conter epidemias, eles fizeram, vocês podem lembrar a história, né, da revolta da vacina. O que eles faziam então, né? Era um sistema autoritário que fazia as pessoas serem imunizadas, mas as pessoas nem sabiam por que elas estavam sendo imunizadas, nem sabiam por que elas estavam sendo vacinadas, certo? Porque para, né, os governantes dessa época, eles queriam que os pobres fossem, né, vacinados, fossem imunizados, para não transmitir para eles as doenças. Então, e também não existia nenhuma política pública voltada para a saúde dos menos favorecidos, certo? Aí, com a ditadura militar, o que aconteceu também na era Vargas, não existia também a saúde, política pública para a saúde. E o que aconteceu? Os trabalhadores, né, estavam com carteira assinada e eles começaram a reivindicar a saúde, eles começaram a cobrar a saúde. Então, naquela época, a pessoa que tinha direito à saúde era a pessoa que tinha a carteira assinada, certo? Só que daí assim, quem não tinha carteira assinada tinha que ficar na fila da Santa Casa para ser atendido, né? Da Santa Casa. E então o que aconteceu? Daí foi feito, né? Quem tinha carteira assinada, eles repassavam o dinheiro para organizações privadas, no caso as organizações são os planos de saúde, né? Que foi a raiz dos planos de saúde, começaram os planos de saúde. E nessa época
começou assim, a se reivindicar a saúde como direito da população. Nessa época, o país ele investia 1% em saúde, certo? Guarda essa informação do 1% em saúde. Aí, no final da ditadura militar, né, lá no ano de 86, 86 teve a conferência da saúde, onde, tipo, alguns políticos, alguns estudiosos, alguns universitários, alguns médicos, algumas pessoas que eram a favor, que brigavam pelos direitos, fizeram uma conferência da saúde. E nessa conferência da saúde, em 1986, começou-se a ideia de SUS, né? Como, né, fazer que todo mundo tenha acesso à saúde. Então, pessoal, em 1988, com a Constituição Federal do Brasil, surgiu-se o SUS. Então, é bom a gente saber como era antes, porque muita gente reclama do atendimento do SUS, reclama do SUS, mas nós, como cidadãos brasileiros, a gente deve agradecer por a gente ter o SUS. SUS é uma coisa maravilhosa, porque SUS não só é atendimento médico, tem várias outras coisas que a gente vai estar vendo. O que acontece no nosso país é que o SUS, né, ele é mal administrado, ele tem uma má gestão. Porque temos, né, o país é um país grande, extenso, com inúmeras pessoas. Então, existe a má administração, uma má gestão. Mas o SUS em si é algo maravilhoso. Em outros países não existe SUS. Em alguns países, vamos citar os Estados Unidos, por exemplo. Se você sofre um acidente, você vai para uma emergência, você sofre um acidente, vai para uma emergência, você vai pagar aquele valor, né? Você tipo assim, na emergência, você é socorrido, tem todos os cuidados, fica no hospital, tudo certo. Mas depois você vai com uma dívida gigantesca para você pagar o resto da sua vida, certo? Existem as pessoas que têm, né, os convênios médicos, os planos de saúde, mas aqueles que não têm, às vezes chegam a hipotecar a casa para estar pagando esses gastos com saúde, certo? E no Brasil, não, existe, né, a grande espera por atendimento, as filas, mas ainda temos ali à disposição, né, dos cidadãos à saúde, certo? Então, esse aqui foi um breve histórico para vocês estarem entendendo, né, que antes do SUS era muito pior, certo? Então, o SUS, né? O SUS é o Sistema Único de Saúde, é uma conquista do povo brasileiro, garantido pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, por meio da Lei número 8.080 de 90, o SUS é o único sistema de saúde pública do mundo que atende mais de 190 milhões de pessoas, sendo que 80% delas dependem exclusivamente dele para qualquer atendimento de saúde. Então, vamos levar em consideração que o Brasil é um país gigantesco, 80% da população usa exclusivamente o SUS, então é muitas pessoas, né, pessoal? E como que eles arrumam dinheiro para para o SUS? Então, de acordo com a Constituição Federal, os municípios são obrigados a destinar 15% do que arrecadam em ações de saúde. Para os governos estaduais, percentual de 12%. Já o governo federal tem um cálculo um pouco mais complexo, que tem que contabilizar o que foi gasto no ano anterior, mais a variação nominal do produto interno bruto. Então, essa variação é somada ao que se gastou no ano anterior para se definir qual o valor da aplicação mínima naquele ano. Então, os municípios contribuem com 15%, os estados 12% e o governo federal faz um cálculo específico para estar contribuindo, financiando o SUS. Pessoal, vale lembrar que
O SUS ele é financiado com os impostos do cidadão, ou seja, com recursos próprios da União, estados e municípios, e também outras fontes suplementares de financiamento. Às vezes uma pessoa, uma empresa, uma pessoa faz a doação para estar financiando o SUS. Então a gente tem que lembrar que o SUS ele nasceu por meio da pressão dos movimentos sociais que entenderam que a saúde é um direito de todos, uma vez que anteriormente, antes da Constituição Federal, a saúde ela estava ligada à Previdência Social e à filantropia, né, que são as Santa Casas. Então, pessoal, para que o acesso à assistência de saúde de qualidade não ficasse restrita só para o pessoal que tinha o plano de saúde, foi criado o SUS, cujo sistema está em constante processo de construção e fortalecimento. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o SUS, como que ele é, o que ele faz, quais são os seus princípios. E na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre o UPA, a Unidade Básica de Saúde, o que é, quais são os programas, certo? Porque é um tema bastante extenso e bastante interessante, certo? E quem que pode usar o SUS, professora? Todo mundo pode usar o SUS, certo? Todos os brasileiros podem usar o SUS, porque todos nós contribuímos com os nossos impostos para que ele funcione. O SUS é integral, igualitário e universal, ou seja, não faz e nem deve fazer qualquer distinção entre os usuários. Inclusive, estrangeiros que estiverem no Brasil e por algum motivo precisarem de alguma assistência de saúde podem utilizar toda a rede do SUS gratuitamente. Então, uma pessoa de outro país estiver aqui no Brasil, ela pode usar o SUS. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você vai viajar para fora do país, você tem que ter um seguro de saúde de viagem, porque lá nos outros países você não consegue, não tem sistema único de saúde, então você vai ter que pagar por ele. Então, geralmente, as pessoas, quando vão fazer essa planejar a viagem, elas têm que fazer o seguro de saúde para utilizando o serviço de saúde caso alguma coisa aconteça naquele país. Mas se a pessoa vier para o Brasil, ela não necessita fazer isso. Por quê? Porque ela tem o SUS. O SUS também, ele vai ajudar aquela pessoa de fora se tiver algum imprevisto, aconteceu um acidente, certo? Então, quais são as outras ações de saúde pública que são responsabilidade do SUS? Quando a gente pensa em SUS, de imediato a gente pensa em atendimento médico, certo? E não é só isso, pessoal. O SUS tem várias coisas que estão por trás do SUS. Campanha de doação de leite materno. Quem é responsável? O SUS. O controle da água que a gente bebe. Quem que faz esse controle da água potável, se ela tá ou não em conformidade com as normas, certo? Se ela é boa para o consumo. É o SUS. Campanhas de doação de sangue. Quem realiza essas campanhas? Quem que é responsável por essa logística de doação de sangue? O SUS. O controle de medicamentos também é a vigilância sanitária através do SUS. A vigilância sanitária que ela também vai fiscalizar os alimentos, os estabelecimentos, também faz parte, né? O SUS. As campanhas de vacinação, SUS, pessoal. Desde quando você nasce, agora as pessoas já lá no hospital já tomam a vacininha. Quem que é responsável? O SUS. Transplante de órgãos, também o SUS. Fora todas essas que eu falei, a gente pode citar também a parte assim, acompanhamento de pré-natal. O Brasil tem um pré-natal excelente. Excelente. O SUS tem um pré-natal excelente em alguns municípios, certo? Então, vai variar um pouco de município para município, mas é excelente o acompanhamento no pré-natal do SUS. Também é excelente o acompanhamento por puericultura, que é
que ele vai avaliar o desenvolvimento da criança de zero, né, do mês de vida até os 2 anos de idade. Também é excelente esse acompanhamento de puericultura do menor de ano, que a gente fala menor de ano. A campanha de HIV, né, o HIV do Brasil é um exemplo para vários países, tanto a parte de medicamento. Então, a gente tem que se orgulhar do SUS. Ele é muito bom em alguns aspectos, certo? E muita gente só acha que o SUS é atendimento médico e fala, nunca precisei do SUS. Mas até para você beber a água a água, você precisou do SUS. Para estar comendo no estabelecimento, você precisa do SUS, certo? E como é que é a estrutura do SUS? Então, a estrutura do SUS. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é composto pelo Ministério da Saúde, os estados e municípios, conforme determina a Constituição Federal, e cada um tem as suas corresponsabilidades, certo? O que o Ministério da Saúde ele é responsável? Então, ele é o gestor nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações em articulação com o Conselho Nacional de Saúde. Atua no âmbito de comissão intergestores para pactuar o Plano Nacional de Saúde. Integram sua estrutura a Fiocruz, a Funasa, a Anvisa, a ANS, a Hemobras, a INCA, o INTU, e também alguns, na verdade, são 8 hospitais federais, certo? Então, ele é o gestor do Ministério da Saúde. As secretarias estaduais de saúde, elas participam na formulação das políticas e ações de saúde. Elas prestam apoio aos municípios em articulação com o Conselho Estadual e também participam da comissão de intergestores para aprovar e implementar o Plano Estadual de Saúde. Já as secretarias municipais de saúde, elas planejam, organizam, controlam, avaliam e executam as ações e serviços de saúde, em articulação com o Conselho Municipal e a esfera estadual para aprovar e implantar o Plano Municipal de Saúde. Os conselhos de saúde, pessoal. O Conselho de Saúde, no âmbito de atuação nacional, estadual ou municipal, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive os aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Cabe a cada Conselho de Saúde definir o número de membros, que obedecerá à seguinte composição: 50% de entidades e movimentos representativos de usuários, 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde e 25% de representação de governo, prestadores de serviços privados, conveniados ou sem fim lucrativos. Então, pessoal, quando eu entrei trabalhar na área da saúde, no SUS, eu não sabia nada sobre o SUS, certo? Então, eu comecei a pesquisar, a estudar. Assim, os conselhos de saúde, eles são de extrema importância, porque nos conselhos você tem representante de todos os... tem representante da população, tem o representante dos funcionários, os representantes dos órgãos, dos órgãos superiores, tem representantes de ONGs, no caso, os fins lucrativos. E esses conselhos, eles vão fiscalizar, vão ajudar a fiscalizar se o dinheiro, principalmente a parte financeira, está sendo gasto, está sendo gasto de forma correta, certo? Então, aqui em Itapeva, a gente teve a eleição do Conselho de Saúde faz acho que uns 15 dias. Poucas pessoas participaram, poucas pessoas foram lá e votaram para os seus representantes. Pessoal, é super importante a gente estar fazendo isso, fazendo a nossa parte, porque a gente, todo mundo é assim, a gente adora cobrar,
adora, fala, nossa, isso devia ser desse jeito, isso devia ser daquele jeito, nossa, não tem médico, nossa, é isso e aquilo. Mas a gente sabe como funciona, né? E por que que tá sendo daquele jeito. Por isso é importante o conselho. O conselho ele vai estar lá investigando, vai estar lá atuando, para não deixar que coisas erradas aconteçam, certo? Então a gente tem o Conselho de Saúde Estadual, tem o municipal e tem também o Conselho de Saúde da própria unidade básica de saúde. A gente vai ver nas próximas aulas com mais detalhes essa parte da unidade básica de saúde, certo? Também temos a comissão intergestora, bipartite e tripartite, que são para negociações. Temos o Conselho Nacional de Secretário da Saúde, que também ela representa os órgãos do Distrito Federal, para tratar de matérias referentes da saúde. Os Conselhos Nacionais de Secretarias Municipais de Saúde, os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde também, porque eles vão representar os entes municipais no âmbito estadual para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculadas institucionalmente ao CONASENS, de forma que dispuserem seus estatutos. Então, você viu que tem vários conselhos, várias comissões, porque a saúde é coisa séria, pessoal. E esses órgãos, esses conselhos, eles são para estar fiscalizando, para estar fazendo, para tentar, né, negociar práticas, para tentar negociar melhorias para o âmbito da saúde do nosso país. E é tão importante quanto, né, os conselhos, a fiscalização, o que é o SUS, a gente tem que saber que o princípio do Sistema Único de Saúde, né, os princípios, eles se baseiam em 3, que é a universalização, a equidade e a integralidade. A universalização, ela se baseia no quê? A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independente do sexo, da raça, da ocupação ou outras características sociais ou pessoais. A equidade, pessoal. O objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar, investindo onde a carência é maior. E a integralidade. Esse princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso é importante a integração de ações, incluindo a promoção à saúde, a prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. Juntamente com o princípio de integralidade, pressupõe-se a articulação de saúde com outras políticas públicas para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que também repercutem na saúde e na qualidade de vida de todos os indivíduos. Então, o SUS, ele é baseado nesses 3 princípios: a universalização, a equidade e a integralidade. São princípios que vão buscar o quê? O bem-estar do usuário, certo? O usuário que é a população. Para ter acesso ao SUS, acho que todo mundo aqui, né, nessa aula tem o cartãozinho do SUS, que vocês vão na unidade básica de saúde de vocês, vão lá e fazem esse cartão do SUS. Não necessariamente, se você precisar utilizar algum serviço de saúde do SUS, você pode utilizar o seu documento, mas é bom vocês estarem criando seus cartões nacionais de saúde, tá bom? Esta aula tem bastante conteúdo, bastante coisa, então por essa aula é só isso. Na próxima aula a gente vai tratar sobre as unidades básicas de saúde, os UPAs, atenção primária, secundária e terciária, alguns conceitos. Vamos fazer uma breve revisão para nossa avaliação, que vai ser no próximo mês, e a gente vai estar
finalizando essa disciplina de gestão de saúde. Estou à disposição para qualquer dúvida de vocês, certo? Vou deixar um questionarinho para vocês dessa aula no Classroom, tá bom? E é isso. Boa noite e até